Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, que abençoe e edifica muito a minha vida. Amém? Hoje o nosso texto está no capítulo 12, Evangelho de Lucas, e diz o seguinte: Neste meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado como o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Amém. Então aqui Jesus está nos advertindo para não sermos contaminados com o fermento dos fariseus. O fermento aqui ele é tido como representatividade do pecado, porque ele vai aos poucos, sem perceber, ele vai fazendo parte de toda a massa e às vezes nós nem vemos que já está contaminado ali com fermento, já está com o fermento. Contaminado é de uma parte entrar na outra, não contaminado de veneno, embora o pecado seja como um veneno para a nossa vida também, né? Então também serve nessa parte, mas a questão é que a hipocrisia ela é muito sutil, ela é muito sorrateira, então às vezes nós nem percebemos que ela já está fazendo parte do nosso dia a dia. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que nós não vivemos e falamos virá à tona. O Senhor está falando aqui que tudo aquilo que nós fingimos dentro, que nós fingimos para fora e não vivemos para dentro, será escancarado, e aquilo que nós vivemos no interior, no escondido, será mostrado a tudo. Então, para que não haja hipocrisia, e sim uma transformação de mente, sim uma vida pregada e vivida. Aquilo que você fala, que você faz, você deve viver aquilo que você fala que é correto, você deve praticar também, porque senão ela torna-se uma hipocrisia. E lógico, se você tiver feito algo de errado que contradiz aquilo que você diz, se arrependa genuinamente aos pés do Senhor, para que Ele tenha misericórdia de você. E se você fala tanto de perdão, você deve viver uma vida de perdão. Se você fala tanto de misericórdia, você deve viver uma vida misericordiosa. Se você fala tanto sobre gratidão, você deve viver uma vida com gratidão. Se você fala tanto em generosidade, você deve ser generoso. Se você fala tanto em amor, você deve ser rico em amor também, deve viver amor ao próximo, viver amor ao Senhor. Então tudo aquilo quanto nós declaramos que nós fazemos o que deve ser feito, nós devemos de fato viver tudo isso, porque é isso que vai vir à tona. Aquilo que nós realmente vivemos é aquilo que vai ser proclamado dos telhados, como diz a palavra do Senhor aqui, que aquilo que nós vivemos dia após dia no secreto, quando ninguém está vendo, é isso que será proclamado, vai vir à tona, e aquilo que é declarado nós teremos que viver também. Então o Senhor vai nos dar condições e vai nos colocar em situações para que nós possamos viver aquilo que a gente prega, aquilo que nós falamos. Eu costumo dizer muito que um dia nós teremos que viver isso que nós estamos falando, isso que nós estamos declarando. Então nós temos que buscar sempre o Senhor e buscar não sermos hipócritas como Jesus estava falando desse povo que falava uma coisa e vivia outra, só queria viver de aparência. E viver de aparência não é uma vida com Jesus, não é uma vida vivida com o nosso Senhor. Ou nós vivemos o cristianismo seguindo aquilo que Cristo nos ensinou, Jesus nos ensinou, ou nós seremos hipócritas. Você pode não seguir o Senhor, mas você deve fazer conforme aquilo que você fala, você deve fazer aquilo que você prega,
mesmo que não seja algo vivendo para o Senhor, você deve seguir aquilo que você fala, senão é hipocrisia, pois não dá para viver aquilo contrário àquilo que nós falamos que deve ser feito. Amém? Então nós temos que combater o fermento, o pecado desses fariseus, dessa hipocrisia, para vivermos de fato aquilo que nós falamos que é a verdade, viver a Cristo. Se de fato nós falamos que Cristo vive em mim, em determinado momento nós teremos que comprovar ou viver isso para de fato ser real. Se tudo aquilo que Ele manda nós fazermos, falamos que fazemos, nós teremos que sermos praticantes de tudo isso. Nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor e dos ensinos dele. Amém? Uma excelente semana para você, que Deus te abençoe, que cada dia mais possamos deixar de lado essa hipocrisia e viver de fato aquilo que pregamos a respeito do Senhor. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.